paz do Senhor esteja com cada um de nós. E antes de começarmos a louvar o nome do Senhor, eu gostava de orar. Se tu puderes, fecha os teus olhos. Amém. Obrigada, Deus, por esta noite, Senhor. Obrigada, Senhor, por nós podermos adorar o Teu nome, glorificar, Senhor, o Teu nome, Senhor, te reconhecer como o Pai, Senhor, como nosso Salvador, como aquele que nos resgatou da prisão do mundo, da prisão do pecado, Senhor, desta inconsciência daquilo que é errado, Deus. Senhor, obrigada, Deus, porque Tu limpaste, Senhor, as nossas vestes, Deus, e hoje nós podemos entrar com confiança, Senhor, no trono da Tua graça, Pai. Amém, Jesus. Senhor, nos entregamos totalmente a Ti, Senhor, nas Tuas mãos, Pai, que Tu possas, Senhor, ouvir, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor a Ti, Senhor, como cheio, agradável, Senhor. Senhor, Te agradecemos, Pai, por cada um que está a assistir, Senhor, pelas suas casas, e pedimos que, Senhor, que haja, Senhor, a manifestar, Senhor, do Teu Santo Espírito, aquele que convence os corações da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que possa ser, Senhor, uma noite, Deus, de cura, uma noite, Senhor, de redenção, Senhor, uma noite, Senhor, em que nós nos possamos entregar, Senhor, nos Teus braços com toda a confiança, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Deus. Amém. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és santo, Senhor, e Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de todo o louvor, Senhor, de todo o amor, Pai, de toda a dedicação, Senhor. Senhor, que a nossa vida possa, Senhor, estar realmente nas Tuas mãos, Deus. Que nós possamos confiar, Senhor, totalmente em Ti, Senhor, não só, Senhor, por palavras, Senhor, ou nos dias, Senhor, bons, mas que nós possamos confiar em Ti, Senhor, nas dificuldades, Senhor, nas perseguições, Pai. Que nós possamos olhar para Ti, Senhor, e saber, Pai, e viver, Senhor, pela Tua graça, Senhor, que sabemos que é suficiente para nós enfrentarmos, Pai, todas as dores, Senhor, todas as perseguições, todas as mentiras, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Deus, a lavar a nossa mente todos os dias da nossa vida, retirando, Deus, as circunstâncias da prioridade, Senhor, as ansiedades, as necessidades, Senhor, da prioridade da nossa vida, e que nós possamos olhar para Ti, Senhor, sentindo paz, sentindo amor, Deus,
sabendo, Senhor, que és Tu que trazes a fé à nossa vida, que és Tu que nos dás a visão, Senhor, que és Tu, Senhor, que trazes o amor ao nosso coração, Senhor, que és Tu que nos ensinas, Deus, a olhar para as circunstâncias não como um fim, mas, Senhor, como uma exortação à nossa vida e como um aproximar de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Te agradecemos, Pai. Glória ao Teu santo nome. Sublime graça que alcançou pobre como eu, que a mim perdido e cego achou, salvou e a vista deu. Tua graça fez-me a Deus temer, tal graça deu-me luz, quão preciosa a graça foi ao ver pela fé Jesus da escravidão me libertou, Senhor Jesus morreu por mim, o Salvador reina em poder, sublime amor, graça sem fim. Promessas deu-me o Salvador e nele eu posso crer. Jesus é meu refúgio e protetor em todo o meu viver. A Deus então adorarei ali no céu de luz e para sempre cantarei da graça de Jesus, da escravidão me libertou, Senhor Jesus morreu por mim, o Salvador reina em poder, sublime amor, graça sem escravidão, da escravidão me libertou, Senhor Jesus morreu por mim, o Salvador reina em poder, sublime amor, graça sem fim, sublime amor, graça sem fim, sublime amor, graça sem fim. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Que nós hoje possamos ter essa consciência que nós éramos escravos do medo, dos sentimentos, das necessidades,
da saúde. Nós éramos escravos de ver para crer. Nós éramos escravos de olhar para os outros e desejar aquilo que eles tinham. E hoje nós temos a suficiência dentro do nosso coração. Ele chama-se Jesus Cristo. Amém. Que nós possamos estar gratos e felizes porque Ele venceu a morte, Ele venceu os problemas, Ele venceu as dores, Ele venceu as doenças, Ele venceu até o nosso próprio mau caráter, a nossa má índole. Ele venceu na cruz do Calvário. E Ele hoje, ainda hoje, Ele é o nosso refúgio. Ele é aquele que coloca a sua mão sobre a nossa vida e basta uma palavra da sua boca para que todas as coisas mudem. Amém. Mas mesmo que não muda, Ele prometeu que nós podemos viver a vida eterna ao seu lado, se nós aqui na terra fizermos aquilo que Ele nos manda fazer. Por isso, ser obediente. E fica já a seguir com a palavra de Deus, que irá ser de bênção para a tua vida, porque a palavra é a verdade que liberta. Amém. E é aquilo que traz à nossa vida esta maneira de pensar, este estilo de vida que tem esperança, que tem alegria, que encontra no meio da escuridão a luz, que nós possamos estar com o coração assim aberto para receber a palavra de Deus. Amém. Um grande beijinho aqui de casa Beijinho. e até já. Até já. Tchau, até já. Boa noite, irmãos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí por casa e espero que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Eu hoje gostaria de começar com uma oração. Se puderes, fecha os teus olhos aí em casa. Obrigada, Deus, por esta noite, pela nossa vida, pelo nosso coração, Senhor. Obrigada, Pai, pela mente, Senhor, que Tu nos tens dado. Obrigada, Senhor, por cada um que está em casa, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por cada vida, Senhor, que crê em Ti. E por aquelas vidas, Pai, que Tu tens escolhido desde a fundação dos séculos, Pai, para crerem em Ti e para Te obedecerem e fazerem, Senhor, a Tua obra, Pai. Te agradecemos pela vida, Pai, porque sabemos, Deus, que foste Tu que a deste, Deus, que és Tu, Senhor, que tens o poder para a tirar, Deus. Te agradecemos pelo Teu grande amor. Te pedimos perdão desde já, Senhor, pelas nossas ofensas, Pai, para que realmente nós possamos ser purificados por Ti, Senhor, santificados através da Tua palavra. Por isso, Senhor, traz arrependimento ao nosso coração, Senhor, e traz a Tua paz para que nós possamos confiar, Senhor, em Ti, Senhor, totalmente, seja por onde neste momento nós estivermos a passar, Senhor. Te agradeço, Pai, pelo dia, Te agradeço, Pai, pela oportunidade, Deus, Te agradeço, Senhor, por cada um, Senhor, que está a assistir, que Tu possas ser, Senhor, o seu provedor, que Tu possas ser, Senhor, a sua força, a sua alegria, que nós possamos depender totalmente de Ti, Senhor, a cada dia, para que possamos conhecer, Senhor, cada vez mais e mais o Teu poder, Senhor, e a verdade, Senhor, que liberta, Deus, em nome de Jesus. Senhor, Te agradecemos, Pai, porque Tu és bom, Senhor, e Tu tens estado, Senhor, connosco todos os dias da nossa vida, independentemente, Senhor, das circunstâncias, Senhor. Sabemos, Pai, que Tu és perfeito e que não precisamos que Tu proves, Senhor, a Tua bondade, Deus, através, Senhor, deste livramento, Senhor, mas sabemos que se Tu estás presente, Senhor, então nós temos, Senhor, segurança, nós estamos seguros, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, Te agradeço, Pai, por todas as coisas e por tudo aquilo, Senhor, que nós ainda iremos passar, Senhor. Que nós possamos Te honrar, continuar, Senhor, a dar honra e glória ao Teu nome e nunca, Senhor, desistir de crer em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se puderes, abre a tua Bíblia em 2 Coríntios 12, 1. E hoje eu quero falar sobre esta passagem de Paulo. Diz assim: é necessário continuar a gloriar-me mesmo que isso não sirva para nada. Passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis.
as quais não é permitido ao homem mencionar. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Nós podemos ver que Paulo fala sobre um homem que há 14 anos teria sido arrebatado ao terceiro céu. E provavelmente ele estaria a falar de si mesmo na altura que ainda estava em Tarsos, antes da sua primeira viagem missionária. Paulo fala que ele esteve no céu com Deus e Jesus revelou-lhe aquilo que ele teria que aprender, aquilo que ele teria que ver para seguir e ser apóstolo dos gentios. E nós podemos ver no versículo 2, vamos passar a ler novamente: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Paulo fala do terceiro céu. E o terceiro céu significa que ele esteve no céu altíssimo, no maior céu, o céu onde Deus permanece. E nós podemos ver que, através das revelações de Jesus Cristo, Paulo aceitou o Evangelho, aceitou a palavra. Paulo deixa bem claro neste capítulo que não foi pela palavra de apóstolos ou pela palavra de outros que ele aceitou Jesus Cristo, mas ele aceitou através da própria revelação do Senhor. No versículo 3 diz: e sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Nós vemos que Paulo não se coloca como alguém superior que ouviu e que lhe foi mencionado essas palavras, como ele fala, inexprimíveis, por causa da sua qualidade ou por causa da sua capacidade, mas pelo contrário, ele demonstra que tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele viu, não foi por causa dele mesmo, mas para que ele aprendesse e aceitasse Jesus Cristo. Ele foca todas as coisas em Jesus, mesmo que essas coisas tenham-lhe sido reveladas. E nós vamos ver que diz assim: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Versículo 5. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Versículo 6. Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve. Então Paulo deixa bem claro que não revela ou que não se gloria em si próprio, nas coisas que viu, para que as pessoas à sua volta, os povos, as nações, as igrejas, para que as pessoas não olhem para ele como uma pessoa especial, mas que olhem para ele por aquilo que ele faz, por aquilo que ele prega, por aquilo que, pelas suas atitudes, pela maneira como ele age através do Evangelho, as suas escolhas, o seu exemplo. E no 7 diz até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Há teorias que dizem que esse espinho na carne poderia ser a sua falta de visão, a sua dificuldade em ver. Outros apoiam o facto de
de serem demónio, ou de ser um demónio que o apoguenta. E Lutero defende a teoria de que o espinho da carne poderá ser os seus inimigos, as suas perseguições, como diz em Números 33:55, e nós podemos ler. E diz assim: mas se não expulsardes os habitantes da terra, os que preservardes serão como farpa nos vossos olhos e como espinhos nas costelas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Então, em Números, nós podemos ver que os espinhos eram os inimigos que perseguiam o povo de Deus. Mas mesmo que nós tenhamos estas teorias todas à nossa frente, elas apontam todas para a mesma coisa, para perseguição. E Paulo deixa bem claro que no 8, que pediu 3 vezes ao Senhor que o tirasse dele. E nós podemos também comparar esse pedir de que afastasse dele dor, que afastasse dele esta perseguição. Também podemos comparar este pedido de Paulo, no versículo 8, que ele pediu 3 vezes que fosse tirado esse espinho. Podemos comparar também com aquele cenário que nós vemos com o próprio Jesus no jardim de Getsêmani, que pediu ao Pai que apartasse dele aquele cálice. Claro que a comparação é pobre, porque Jesus é perfeito, Jesus não pecou e ele iria levar com o pecado do mundo, com as dores, com as doenças, naquela cruz. Mas Paulo pede também esse livramento desta dor, este livramento desta perseguição, desta falta, desta necessidade que ele tinha. E diz no 9, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Deus não retirou o espinho da carne de Paulo. Deus não foi ao encontro da oração de Paulo. Deus não cumpriu aquilo que Paulo pediu. Paulo pediu que lhe tirasse o espinho. E Deus, em vez de lhe tirar o espinho, Deus colocou a sua graça suficiente sobre a necessidade que Paulo estava a passar. Nós vemos que a graça é suficiente para agir no meio das nossas fraquezas. A graça traz alegria e poder, assim como a glória de Deus repousa no templo, assim também a sua graça será suficiente para podermos repousar nele. A graça de Deus é suficiente para que nós possamos confiar em Deus. Tenho a certeza que muitas vezes, quando nós oramos, nós não somos respondidos da maneira como nós pedimos a Deus. E às vezes isso traz revolta à nossa vida, traz revolta ao nosso coração, e nós muitas vezes deixamos de acreditar que Deus tem estado do nosso lado. Temos passado por algumas dificuldades, ultimamente, de saúde, mas a realidade é que aquilo que Paulo está a dizer aqui é realmente o poder de Deus. Claro que nós podemos e Deus pode vir a curar a nossa doença, a nossa dificuldade, aquilo que nós necessitamos à nossa vida. Mas isso não é algo garantido. Deus pode tratar de outra maneira, como tratou com Paulo, em vez de lhe ter tirado o espinho, que tinha um propósito de estar na sua carne, para que ele não fosse egoísta, arrogante, pensasse que todas as coisas que estavam a passar, ou a sabedoria que ele tinha, vinha dele, do seu esforço, da sua capacidade. Em vez disso, Deus mostrou algo grande a Paulo. Ele falou sobre a sua graça e da graça ser suficiente para todas as coisas. E nós devemos, a cada dia que passa, aprender cada vez mais da palavra de Deus, aprender e também viver a palavra. É de grande valor quando nós ouvimos a palavra e quando há aquele dia, há aquele momento em que nós passamos pela dificuldade, em que nós possamos utilizar a palavra, aquilo que nós aprendemos, para prosperar, para enfrentar o problema, para seguir em frente, para não desfalecer ou para não deixar a nossa fé para trás. Temos ouvido sobre a palavra de Deus, mas às vezes tenho visto, até na minha pessoa, que me enfraqueço com qualquer coisa, fico triste por qualquer coisa, mas comparando com outras pessoas, comparando com os heróis da fé, comparando com a palavra de Deus e com grandes homens de Deus que passaram sobre esta terra, eu vejo que aquilo que acontece na minha vida é muito pouco, é muito pequeno para que eu me queixe tanto. Mas nós devemos olhar para Cristo Jesus como
aquele que é suficiente para a nossa vida. Porquê? Porque Jesus é o único que consegue perdoar os nossos pecados, que consegue mudar o nosso coração, que consegue trazer a sua verdade à nossa vida. E quando isso acontece, nós podemos ler na palavra de Deus que quando Deus se aproxima do pecador, o seu pecado é revelado. E nós vemos que o mundo não gosta que o seu pecado seja revelado, não gosta de ser exortado, não gosta de ser chamado à atenção, porque o homem ama mais o pecado, ama mais o mundo do que o próprio Deus. E nós crentes não somos assim, nós que confiamos em Deus devemos aprender como Paulo aprendeu, que a graça de Deus nos basta, que nós não somos homens nem mulheres, que dependemos da circunstância para podermos amar a Deus, dependemos das coisas que nós estamos a viver para podermos acreditar que Deus é bom, porque Ele é bom. E Ele provou na sua palavra e através do seu Filho amado, na entrega do seu único Filho, para morrer naquela cruz, para levar todas as nossas dores e enfermidades naquela cruz, sobre o seu corpo, dores que eram nossas. E nós podemos ver que Paulo está a ser ensinado e foi ensinado ao longo dos anos que a dependência de Deus traz a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira razão e ânimo para nós continuarmos em frente. E nós temos que aprender que há benefícios nos espinhos da carne. A graça suficiente, o poder aperfeiçoado, a fraqueza substituída pela força e o poder de Deus. O orgulho substituído pela humildade. Há benefícios quando nós estamos fracos. Reparem numa coisa. Quando nós passamos pelaquela dificuldade, ou até por aquela doença, ou até por aquele cansaço tão grande, ou até pensarmos que temos capacidade para alguma coisa e ao fim das contas nós não tínhamos essa capacidade, não conseguimos completar as coisas, ficamos frustrados, caídos, desanimados, sem força, fracos e sem esperança absolutamente nenhuma. E de repente a história muda. Deus transforma esta circunstância, fortalece-nos, traz novamente o vigor, a esperança, a fé, o amor, novamente a paz. E como é que nós, nesta dificuldade que nós estávamos a passar, como é que nós podemos olhar para nós e ver que nós fizemos alguma coisa ou que nós, de alguma maneira, conseguimos ter força para continuar? De maneira nenhuma. Quando nós estamos fracos, realmente, quando alguma coisa acontece que venha fortalecer o nosso coração, que venha fortalecer a nossa mente, o nosso entendimento, nós vemos e apontamos automaticamente para o sobrenatural de Deus. Para Deus, para o poder, para a sua verdade, para o verdadeiro libertador que é Jesus Cristo. Não há como negar. Não há como nós olharmos para nós mesmos e acharmos autossuficientes. Quando as coisas estão más e quando realmente o poder de Deus se manifesta na nossa vida, através da oração, através da meditação sobre a palavra de Deus, sim, porque é a oração que nos fortalece. Um crente que não ora é um crente fraco, é um crente que não confia, é um crente como a onda do mar que anda de um lado para o outro, olhando para a circunstância, olhando para os dias, se hoje é um dia feliz, se hoje é um dia triste, fortalecido ou enfraquecido pelas coisas que tem, pelas coisas materiais. Nós temos que aprender a orar, temos que aprender a buscar Deus, temos que aprender a ver em Deus todas as coisas, a nossa esperança, a nossa força, o nosso amor, a nossa alegria, a nossa fé, a nossa salvação. Paulo estava a ser ensinado, Paulo estava a falar isso a Coríntios, à igreja de Coríntio. Porquê? Porque esta igreja estava a duvidar do apostolado de Paulo. Estava a duvidar e estava a dizer que ele era fraco, que ele era um homem fraco. E Paulo demonstra com as suas palavras e, claro, com o poder do Santo Espírito de Deus, que é aquele que nos convence da sua palavra, sim, porque eu não estou aqui para convencer-te da palavra de Deus, eu estou aqui para te mostrar, para ler e para transmitir aquilo que a palavra de Deus está a falar para nós hoje, a falar para nós nestes dias, a falar para nós sempre, no passado falou para nós, hoje fala para nós e futuramente irá falar para nós. Eu não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para transmitir a palavra ao teu coração. E quem irá convencer o teu coração, sem dúvida, será o Espírito Santo. E Paulo estava a trazer essas palavras à igreja de Coríntio. Estava a mostrar e a dizer que realmente ele era fraco.
realmente não era através da sua força ou da sua capacidade que Deus ou o Evangelho se manifestava através dele. Ele estava a mostrar humildade, ele estava a mostrar que não era orgulhoso e que não olhava para ele próprio, mas que ele olhava e que via que Deus era suficiente, que a sua graça era suficiente na sua vida. E é nisto que nós temos que meditar hoje. O que é que tem sido suficiente para ti ou o que é que tu necessitas para realmente tu olhares para Deus como o autor e consumador da tua fé? Não devemos deixar de confiar em Deus por aquilo que queremos ou ansiamos, não estar conforme a nossa vontade. Não devemos colocar o eterno valor de Deus nestas vontades passageiras, nestas necessidades passageiras, humanas, limitadas. Deus tem muito mais valor do que o dia que tu estás a passar hoje. Ele é muito maior e mais poderoso do que todas as dificuldades que nós temos passado. Ele é tão grande e poderoso que Ele agarra na tua fraqueza e Ele aperfeiçoa através da sua força. Força essa que nunca se abala, como a palavra de Deus diz. Força é essa que é eterna. E nós temos que começar a avaliar aquilo que realmente temos pensado que queremos para a nossa vida. É bom termos coisas boas, sim, mas também é bom vermos a revelação do Espírito Santo de Deus e de Jesus Cristo na nossa vida através das dificuldades. Porquê? Porque as dificuldades, elas aproximam-nos de Deus. É na dificuldade que eu oro. É na dificuldade que eu estou ali e peço e grito e clamo pela vontade de Deus para que Ele se mova na minha vida. Às vezes temos um sentimento errado, pensando que Deus precisa de que eu, uma simples mortal, lhe dê orientações daquilo que Ele deve fazer e como Ele deve fazer e no tempo que se deve fazer. Eu, uma pessoa limitada, uma pessoa que tem uma altura para viver nesta terra, uma pessoa que não viu o princípio de todas as coisas, que não esteve presente quando houve a separação do mar e da terra, uma pessoa que sabe ainda pouco sobre ela própria, uma pessoa que ainda está a aprender com o Evangelho, com a palavra, com a verdade. Às vezes nós somos essa pessoa. Colocamos a nossa vontade, a nossa maneira de pensar ou de achar que as coisas estão certas à frente daquele que é perfeito, daquele que é Deus, daquele que é juiz das nossas causas, daquele que é libertador, o salvador da nossa alma. Temos que parar de ser intrometidos. Temos que parar de querer fazer tudo, irmãos. Querer fazer tudo pela nossa força, pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento. E temos que respirar fundo. Olhar para a palavra e sermos obedientes àquilo que a palavra tem para a nossa vida, aquilo que a palavra inclui a nossa vida. Eu tenho ouvido falar e já ouço isso há muitos anos sobre Deus ter um plano para a nossa vida. Só que a palavra não diz isso. A palavra não diz que Deus tem um plano para a nossa vida. Pelo contrário, nós fazemos parte do plano perfeito de Deus. Esse plano que está desde Gênesis até Apocalipse. Nós fazemos parte deste plano e nós somos chamados para perpetuar a palavra de Deus. Como? Falando, transmitindo aos nossos filhos, transmitindo aos nossos netos e não deixar que a palavra de Deus seja esquecida ou não seja falada ou vivida nas nossas vidas. Nós somos o exemplo desta terra. Nós não podemos andar como o mar anda, como as ondas do mar andam, de trás para a frente, de frente para trás. Nós temos que começar hoje a ler a palavra, a buscar satisfação na palavra de Deus, na obediência a Deus, no poder de Deus, porque senão nós não vamos conseguir chegar ao fim. A palavra de Deus é perfeita. A vontade de Deus é perfeita e Paulo transmite-nos isso neste pequeno texto que nós acabamos de ler. Ele diz que Deus lhe disse, isto é tremendo, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, então deixa ser fraco mesmo, irmão. Que
Que tu possas ser fraco, admitir a tua fraqueza e admitir que Deus é o Todo-Poderoso, aquele que pode transformar a tua vida com a sua força. Deixa Deus te aperfeiçoar. Nós não somos capazes de fazer absolutamente nada se a presença de Deus não estiver sobre a nossa vida. E Jesus deixou bem claro que os seus amigos são aqueles que fazem a sua vontade. Nós temos que fazer a vontade de Deus, focar-nos naquilo que é eterno e pararmos de olhar para aquilo que se acaba. Vamos voltar a ler o versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. 10. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Nós temos que olhar, em vez de olharmos para a nossa fraqueza, para as nossas dificuldades, para aquilo que eu preciso, nós devemos olhar para Cristo. Porque se a palavra de Deus diz que na minha fraqueza, nas minhas dificuldades, nas minhas perseguições, na minha angústia, eu sou forte, porque Deus está comigo, porque Deus se aperfeiçoa quando eu sou fraco, quando eu estou fraco. Nós temos que confiar nesta palavra que está descrita em 2 Coríntios 12. Nós devemos ler e querer viver e querer sentir todas estas coisas que estão escritas, não só pensando que estas coisas só acontecem a Paulo, só acontecem a estas pessoas que estão descritas na palavra de Deus, mas olhando para eles como exemplos de superação, exemplos de pessoas que não negam, que não viram as costas ao Evangelho. Como é que eles conseguiram? Não foi pela sua própria capacidade, mas sim pela obediência à palavra de Deus e pelo amor a Deus acima de todas as coisas. E nós temos que aprender a ser assim. Temos que aprender a estar em paz. Temos que aprender a estar nesta suficiência, nesta gratidão eterna, em tudo aquilo que Deus faz, em tudo aquilo que Deus nos inclui no seu Evangelho. Porque nós estamos incluídos no seu Evangelho. Nós estamos incluídos na sua palavra. Antes do nosso nascimento, Jesus já sabia que nós iríamos existir. Jesus já nos tinha incluído neste plano de Deus, neste plano que tem um princípio e também tem um fim e que irá trazer a eternidade à nossa vida. Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. E nós vemos que, por Ele não ser egoísta, entregou o seu único filho, aquele que Ele mais amava. E nós também não devemos ser egoístas a pensar só no nosso bem-estar, naquilo que nós achamos que é bom, naquilo que nós achamos que é agradável, naquilo que nós achamos que vai trazer alegria à nossa vida. Nós devemos confiar no Pai, porque é Ele que cuida de nós, porque é Ele que, quando nós já não sabemos o que dizer ou fazer, estamos perdidos por aí, é Ele que nos resgata, é Ele que nos traz para o caminho, Jesus Cristo, e é Ele que nos orienta durante o caminho e que traz o mantimento durante o caminho. Amém? Eu gostaria de ler assim, rapidamente, para não tomar muito tempo, o último cântico de Moisés, que está em Deuteronômio 32, e eu gostaria de ler de 1 ao 19 apenas, para que nós possamos ter este entendimento, nós possamos ter este discernimento de quando nós queremos fazer o que nos apetece, quando nós queremos e achamos que aquilo que iremos fazer é o melhor para nós, quando isso está e vai contra a vontade de Deus, o que é que acontece sobre a nossa vida. E diz assim: ó céus, inclinai os ouvidos e falarei, e que a terra ouça as palavras da minha boca. A minha doutrina caia como a chuva, a minha palavra deixa como orvalho, como garoa sobre a grama e como chuva sobre a relva. Porque proclamarei o nome do Senhor e engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. O povo corrompeu-se contra ele. Não são seus filhos. Esse é o pecado deles. É uma geração perversa e depravada. Povo louco e insensato. É assim que recompensas o Senhor? Ele não é teu pai que te adquiriu e fez e te estabeleceu?
Lembra-te dos dias da antiguidade, olha a passagem dos anos. Geração por geração, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu o território de cada povo conforme o número dos israelitas. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Achou-o numa terra deserta, terra de solidão e uivos horríveis, cercou-o de proteção, cuidou dele, guardando-o como a pupila do seu olho, como a águia que desperta a sua ninhada, esvoaçando sobre os seus filhotes e estendendo as asas, pega-os e leva-os sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, não havia com ele nenhum Deus estrangeiro. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e comer os frutos do campo, também o fez tirar mel da rocha e azeite da pedra dura, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros de Bazã e dos bodes, com o mais fino trigo, e bebeste o sangue das uvas como vinho. E depois de engordar, Jesurum deu coices. Tu engordaste, te engrossaste e te saciaste. Então abandonaste a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estrangeiros despertaram seu ciúme, com abominações provocaram sua ira. Ofereceram sacrifícios aos demónios e não a Deus. Ofereceram sacrifícios a deuses que não haviam conhecido, deuses novos que haviam aparecido recentemente, os quais vossos pais não temeram. Abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te formou. Vendo isso, o Senhor os desprezou por causa da provocação que os seus filhos e filhas lhe fizeram. Aqui está um pequeno texto que demonstra quando nós, seres humanos, limitados, achamos que devemos fazer as coisas à nossa maneira, devemos saciar a vontade do nosso corpo, devemos seguir aquilo que achamos que está certo. O que é que acontece? Como Deus age através do nosso pecado, de quando nós temos o conhecimento da palavra e ignoramos, desprezamos a salvação, desprezamos a Jesus Cristo, desprezamos todas essas coisas que Deus tem nos ensinado ano após ano, domingo após domingo, quarta após quarta e também durante a semana na meditação que nós guardamos para entregar a Deus, para aprender dele durante o nosso dia-a-dia. Nós temos que deixar de ser crentes inconstantes, pessoas que agem através das circunstâncias, através das provações, pessoas que dependem de um dia feliz para amar a Cristo. Nós temos que ser e levar o exemplo de Paulo para a nossa vida de hoje, para aquilo que nós estamos a viver. A graça de Deus é suficiente, mesmo quando a dor e as perseguições e todas essas doenças e coisas que nos acontecem na nossa vida, estas dificuldades que têm vindo, este privar de liberdade que nós temos vivido, esta escravidão que temos vivido nesses últimos tempos, colocando máscaras, estando sempre a desinfetar as nossas mãos, estando sempre com cuidado, estando sempre a pensar que podemos apanhar ou não. Nós devemos colocar a nossa confiança em Jesus Cristo, buscar os frutos do Espírito, o domínio próprio, a mansidão do nosso coração, em vez de estarmos a viver ansiosos nesta terra, dependente daquilo que está a acontecer no dia de hoje. Não seja assim. Seja alguém que vive para alcançar a eternidade. Alguém que vive para alcançar Jesus Cristo no céu, para estarmos face a face com Ele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos terminar. Obrigada, Deus, por esta noite. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua misericórdia. Senhor, obrigada porque Tu nos ensinas, Deus. Obrigada, Pai, porque Tu trazes a gratidão ao nosso coração. Senhor, és Tu, Senhor, que trazes o amor. És Tu que nos capacitas. És Tu que nos fortaleces. Pai, és Tu, Senhor, que trazes, Deus, a fé, Senhor, ao nosso coração. Pai, és Tu, Senhor, que nos mostras, Pai, abres os nossos olhos, mostras o defeito que nós temos, Pai, para que nós possamos ser aperfeiçoados por Ti. E também és Tu que convences.
És Tu que convences da Tua palavra. És Tu que convences, Senhor, os corações a mudarem, Senhor. És Tu que convences, Senhor, os pecadores a arrependerem-se, Deus. Foste Tu e és Tu e serás sempre Tu, Senhor. Não somos nós, Pai. Não é pela nossa capacidade, pela nossa força e graças a Ti que isso não é dessa maneira, Pai. Porque somos tão fracos. Somos pessoas que muitas vezes não agimos pela fé, agimos pela circunstância, agimos pela emoção. Deus, ajuda-nos a ser cada vez mais parecidos contigo. Olhar para Ti, Senhor, como sendo Tu, Senhor, a nossa alegria, a nossa satisfação, o amor ardente do nosso coração. Quando abrirmos a palavra de Deus para meditar nela, que possamos, Senhor, ser alcançados, Pai, pelo arrependimento dos pecados, Deus. Possamos, Senhor, ser alcançados, Deus, pela a gratidão, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito. E por tudo aquilo que Tu és, Pai. Principalmente por aquilo que Tu és. Senhor, ensina-nos a amar-te. Ensina-nos, Deus, a andar nesta terra, Senhor, sem que possamos, Senhor, sentir inveja, Senhor, do mundo ou daquilo que o mundo tem. Mas que nós possamos, Deus, ser, Senhor, como Paulo nos ensina a ser. Olhar para a Tua graça e ver que é suficiente. E, Senhor, gloriar-nos nas nossas fraquezas, porque, Senhor, Tu dizes que estás connosco, que nos levantes, que nos fortaleces, que Tu és a nossa força, Pai. Senhor, Te agradecemos por todas as coisas, Pai. Te agradecemos porque podemos estar aqui, porque por este dia, Senhor, que Tu fizeste, Deus. Te agradecemos porque podemos ser, Senhor, levantados pela Tua palavra, Senhor, e podemos encontrar esperança nela, Deus. Podemos, Senhor, continuar, Senhor, alegres, Pai, não por aquilo que nós temos, Pai, mas porque Te conhecemos, Senhor, e porque Tu nos alcançaste, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Que esse seja o desejo do nosso coração. Conhecer cada vez mais e mais de Deus e não depender que Deus faça um milagre, ou que Deus fale connosco, ou que Deus isso, ou que Deus aquilo. Leia a palavra, irmão. Não há nada melhor na nossa vida do que nós podemos ter esta palavra diante dos nossos olhos e podemos ter o Espírito Santo que traz o discernimento, o entendimento desta mesma palavra. E não só. Não guarde só para si. Fale para outros. Ensine os seus filhos para que haja este continuar de pregar a palavra, este continuar do Evangelho de Cristo. Para que nós possamos ver os nossos filhos, os nossos netos, os nossos primos, seja quem for, ou que grau parentesco tenham, ou até os nossos amigos, possam crescer em graça, possam crescer em conhecimento e que eles não tenham que passar pelas mesmas dificuldades que nós passamos porque nós não sabíamos ou porque nós ainda não entendíamos certas coisas. Que nós possamos dar este excelente entendimento aos corações dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos, até dos nossos conhecidos, para que a palavra de Deus ela possa continuar a ser atual, porque ela é e vai ser para sempre, e para que ela possa continuar a ser pregada conforme ela é e conforme ela foi escrita para ser, em nome de Jesus. Este domingo, não te esqueças, temos os nossos cultos, por isso és muito bem-vindo em vires cultuar connosco, louvar connosco, porque é bom nós estarmos juntos, reunidos, aprender da palavra e às vezes até nós podemos partilhar da nossa semana, de todos os acontecimentos, as dificuldades que temos tido, para que a fé dos nossos irmãos também possa ser renovada. Um grande beijinho para todos vocês e até domingo.